O agro é um universo em constante movimento. Todos os dias surgem números, estatísticas, relatórios, estudos, mas o que faz a diferença não é apenas ter acesso a esses dados, é saber interpretar, questionar, entender o que eles realmente significam. Porque o dado sem contexto pode informar, mas também pode confundir. Nesse cenário, a inovação e a pesquisa não são luxo, são instrumentos de sobrevivência. É a pesquisa que mostra caminhos para enfrentar o clima, para produzir mais e melhor, para construir um agro mais eficiente e sustentável. É a inovação que permite ao produtor reduzir custos, ganhar competitividade e ter opções na hora de decidir. Mas nada disso funciona sem uma boa informação, porque a mesma notícia que pode ajudar o produtor a planejar a próxima safra, se mal interpretada, vira terreno fértil para fake news. E é nesse ponto que está o maior desafio. Não basta receber a informação, é preciso discutir, provocar, refletir. É esse o papel do Café com Informação. Aqui não tratamos o agro como um conjunto de tabelas, nem reduzimos o campo a um número em uma planilha somente. Vamos além. Quando um dado surge, nós questionamos. Quando a projeção é feita, nós olhamos para o que ela esconde. Quando a notícia ganha força, nós nos perguntamos: qual o impacto real dentro e fora da porteira? O agro brasileiro não precisa apenas de mais informação. Ele precisa de informação qualificada, com análise, com opinião e com reflexão. Porque o futuro do campo não se constrói apenas com produção, mas com decisões bem embasadas. E é para isso que estamos aqui, transformar dados em diálogo, notícia em reflexão e projeção em provocação. Vamos lá? O arroz com feijão é muito mais que um prato, é um símbolo cultural, é o alimento que carrega a rotina e a identidade do brasileiro. Mas esse casamento, tão estável por décadas, pode estar passando por uma leve crise. E o motivo, mais uma vez, é o mercado. Na segunda semana de setembro, o feijão carioca de melhor qualidade registrou aí uma nova valorização. A oferta restrita nas principais regiões produtoras, aliada ao clima adverso, à colheita já encerrada e a estratégias de armazenamento, segue empurrando os preços para cima. Ou seja, tem menos feijão no mercado e quem segura o produto pode escolher melhor a hora de vender. O feijão preto, por sua vez, mostra uma recuperação. Os valores ainda estão abaixo da média histórica, mas já há suporte na retomada da demanda. E esses movimentos acontecem num cenário de safra mais curta. Segundo a Conab, a produção nacional de feijão em 2024-25 deve chegar a pouco mais de 3 milhões de toneladas, uma queda aí de quase 4% em relação ao ciclo anterior. Essa retração tem um motivo claro: menos área cultivada, com redução de mais de 5%. A produtividade até melhorou um pouco, mas não foi suficiente para compensar. Na prática, o que isso significa? Significa que o feijão está mais escasso e, consequentemente, mais caro para nós. O arroz, por outro lado, também enfrenta seus altos e baixos, dependendo de fatores como o clima, o custo de produção e a concorrência de outros cereais. E é aí que surge a provocação. Será que esse casamento histórico entre arroz e feijão pode ser ameaçado? Já existem indícios. Quando os preços sobem, o consumidor busca alternativas. E é nesse momento que outras misturas ganham espaço. Massas, batatas, farinhas, cereais importados. Não é a primeira vez que isso acontece. Quem não lembra das épocas em que o arroz disparou e muitos lares tiveram que substituir por macarrão, por exemplo? Ou das vezes em que o feijão ficou caro demais e o prato do dia a dia mudou a cara. O arroz com feijão é sim um símbolo de soberania alimentar, mas ele não está imune às regras do mercado.
E esse é um alerta importante. A gestão da produção e do abastecimento desses dois itens não é apenas um assunto econômico, é um assunto social, cultural. Porque quando o casamento balança, quem sente primeiro é o consumidor mais vulnerável. Portanto, o que temos diante de nós é um desafio. Manter o arroz e o feijão na mesa do brasileiro é mais do que preservar a tradição, é garantir segurança alimentar. Para isso, é preciso olhar com atenção para as políticas públicas, incentivar a produção e, principalmente, estratégias de gestão que permitam ao produtor continuar plantando mesmo num cenário de risco. O arroz com feijão pode até enfrentar crises, mas a sua história mostra que ele sempre volta a ser o par perfeito no prato do brasileiro. A questão é, vamos deixar que essa tradição se perca para outras misturas? Ou vamos garantir que ela continue firme como base da nossa identidade alimentar? As exportações do agronegócio brasileiro em agosto chegaram a quase 14 bilhões e meio de dólares. Um crescimento modesto de 1,5% em relação ao mesmo período do ano passado. À primeira vista, parece um resultado tímido, mas o detalhe está em como ele foi alcançado. Embarcamos 5% a mais, o que compensou a queda nos preços internacionais, ou seja, ganhamos no volume, perdemos no valor unitário. E quem puxou essa performance? Os de sempre: soja, carne bovina e milho. A soja, nosso principal produto, exportou mais de 9 milhões de toneladas com crescimento de 16%. A carne bovina, um salto ainda maior, 23% a mais em volume e mais de 50% de alta nas receitas. E o milho, na mesma toada, ganhando espaço especialmente em mercados como o Egito. Mas o que chama a atenção é que, além dos grandes itens menos falados, também ganharam destaque. Óleo de amendoim, ração para pet, sebo bovino, feijão, produtos que costumam ficar nas margens da pauta, mas que registraram recordes. Isso mostra a capacidade de diversificação da nossa balança comercial. Um sinal de que há caminho para não depender tanto de soja, milho, carne, embora esses sejam os pilares. No lado dos destinos, a China continua sendo o nosso maior cliente, com mais de 1/3 de todas as exportações. Mas o cenário mostra outra face: países como o México, que ampliou em quase 90% as compras de produtos brasileiros, e a Índia, que também aumentou as suas importações. Isso é fruto de um trabalho diplomático e comercial intenso, com mais de 50 missões internacionais ao longo do ano. Agora, a reflexão. Quando a gente lembra do tarifaço americano, uma medida que levantou barreiras e ameaçou o fluxo de exportações, fica claro como é arriscado depender de poucos clientes e de poucos produtos. O jogo do comércio global é político, é feito de acordos, mas também de pressões. E o Brasil precisa se posicionar não apenas como um fornecedor de commodities, mas como um país capaz de entregar diversidade, qualidade e regularidade. Essas exportações mostram um lado positivo. Mesmo com preços internacionais mais baixos, conseguimos garantir um saldo robusto pela quantidade embarcada. Mas elas também encaram um desafio. Não podemos ficar refém de um modelo onde crescemos somente por volume. Precisamos olhar para a agregação de valor, para a diferenciação, para o fortalecimento de produtos que nos tornem menos vulneráveis ao humor do mercado global. No final das contas, o resultado de agosto é uma vitória, sim, mas também um lembrete. O Brasil tem força para estar entre os maiores, mas precisa usar essa força com estratégia. Abrir mercados é importante, mas construir marcas, garantir qualidade e mostrar história no que produzimos é o que vai nos proteger quando as barreiras aparecerem.
Porque no comércio internacional, o volume pode até abrir portas, mas a reputação que mantém o nosso lugar na mesa. A Campanelli, uma das maiores empresas de confinamento de bovinos do Brasil, acaba de entrar para a história da pecuária intensiva. A companhia foi a primeira do setor a conseguir a aprovação de um projeto de financiamento junto à FINEP, a financiadora de estudos e projetos. Estamos falando de um projeto de mais de 51 milhões de reais, dos quais 36 milhões já estão liberados para execução ao longo de 3 anos. E qual é o foco? Inovação. A Campanelli está investindo em experimento com bem-estar animal, buscando soluções contra o estresse térmico, uma das maiores limitações do confinamento em regiões quentes do Brasil. Está olhando para avanços em nutrição, saúde bovina, automação de processos, sustentabilidade e produtividade. Ao todo, cerca de 3.600 bovinos já fazem parte dos experimentos. Essa notícia traz uma provocação importante, porque o grande ponto aqui não é somente o projeto em si, é a forma como ele foi financiado. A Campanelli foi atrás de uma linha de crédito que pouquíssimos produtores ou empresas do agro sequer lembram que existe. A FINEP é conhecida por apoiar pesquisas e projetos de inovação em áreas como tecnologia, indústria, ciência. Mas agora, uma empresa de engorda de gado mostra que o agro também pode e deve beber dessa fonte. E aqui está a reflexão. Quantos de nós estamos pensando fora do comum na hora de buscar recursos? Quantos ainda dependem apenas do crédito tradicional, do financiamento subsidiado, do que está no figurino do Plano Safra? É claro que essas linhas têm seu papel, mas quem quer ir além precisa abrir o olhar para outras alternativas. Existem fundos de inovação, há linhas para a sustentabilidade, há programas de apoio às energias renováveis, há possibilidades de crédito verde. O que falta muitas vezes é a visão de que o agro também pode estar nessas mesmas prateleiras de inovação. E aí surge outra questão. Muitos produtores hoje seguem regras de sustentabilidade por exigência do mercado, por demanda de certificações, porque o comprador ou exportador está cobrando. Mas e se, ao invés de fazer por exigência, a gente passasse a fazer por visão? E se a sustentabilidade deixasse de ser um item de checklist para se tornar uma estratégia de negócio? A Campanelli está mostrando isso na prática. Não é apenas sobre confinar boi, é sobre testar tecnologias que podem reduzir o estresse dos animais, aumentar a produtividade, reduzir custos e garantir um produto mais competitivo, com uma qualidade final. É sobre usar a automação para ganhar eficiência. É sobre olhar para a sustentabilidade não como um peso, mas como um diferencial. O recado é direto. Quem quer se destacar precisa pensar além do óbvio. Precisa ter uma gestão capaz de olhar para fontes de financiamento diferentes. Precisa se antecipar ao mercado. Precisa investir em inovação, mesmo quando não há exigência. Porque no futuro, quem chegar primeiro nessas práticas vai estar anos na frente dos que esperam regulador, o banco ou o mercado exigir. A Campanelli é um passo histórico, mas a questão é, quem vai ser o próximo? E o que está impedindo outras empresas e produtores de fazerem o mesmo caminho? Porque o agro brasileiro tem potencial, tem gente capaz, tem mercado. O que precisa é romper a barreira do sempre foi assim. O desafio está lançado. Sair do figurino, olhar para além das fontes de crédito tradicionais e fazer a inovação um pilar de futuro. Não por obrigação, mas por visão. Porque quem inova antes, colhe mais e colhe melhor. O abacaxi é mais do que uma fruta tropical de sabor exótico. Ele está se consolidando como uma das culturas mais promissoras do agronegócio brasileiro. E em 2025, o Tocantins ganhou destaque nacional especial nesse cenário. O estado é o segundo maior produtor em volume
e, mais do que isso, líder em produtividade por hectare. É um marco que mostra a força da nossa fruticultura regional e como o Cerrado tem potencial para se reinventar. No Brasil, a produção de abacaxi ultrapassa 1,5 milhão de frutos por ano, o que posiciona o país entre os 3 maiores produtores mundiais, ao lado de Costa Rica e Indonésia. O abacaxi já é a 4ª fruta em valor dentro do PIB agrícola nacional. Com uma produção que movimenta quase 4 bilhões de reais, isso não é pouco. Mostra a relevância crescente de uma cultura que ainda é subestimada quando se pensa em agronegócio de larga escala. E aqui entra o diferencial do Tocantins. O estado não é apenas um produtor, ele é referência em produtividade, fruto de um trabalho integrado entre pesquisa, tecnologia e assistência técnica. A Embrapa, junto com unidades de referências tecnológicas, tem contribuído para que o produtor rural tenha acesso a sistemas mais eficientes com o uso de irrigação por microaspersão e o avanço do cultivo orgânico. Os resultados são claros. No sistema orgânico irrigado, a produtividade pode chegar a 49 toneladas por hectare, superando em mais de 35% a média nacional do sistema convencional. Mas o abacaxi não é somente uma questão de número, ele representa uma oportunidade de negócio. Em áreas pequenas, de apenas 4 mil metros quadrados, é possível gerar receitas de até R$80 mil por safra. A lucratividade pode variar em 35% e 55%, o que é altamente competitivo para o agronegócio. Ou seja, o abacaxi é uma cultura que cabe tanto no grande produtor quanto no pequeno, aquele empreendedor rural, sabe? É verdade que o mercado tem a sua volatilidade. Em 2024, por exemplo, a estiagem e o calor intenso fizeram o preço disparar de R$ 5 para R$ 9 em alguns mercados. Mas essa variação, quando gerida com planejamento e estratégias de comercialização, pode se transformar na oportunidade. O orgulho do Tocantins está aí, mostrar que uma cultura frutícola muitas vezes subestimada diante dos gigantes da soja, do milho, do arroz, pode ter protagonismo, rentabilidade e espaço no mercado global. E mais do que isso, pode levar o nome do estado para o mapa da inovação agrícola. O abacaxi do Tocantins é um exemplo claro de como o Brasil tem um tesouro dentro dos seus biomas. E quando pesquisa, assistência técnica e empreendedorismo se unem, o resultado é produtividade, rentabilidade, desenvolvimento regional. Não é apenas uma fruta, é uma história de sucesso que tem muito a crescer. Quando se fala em agronegócio, muita gente imagina uma força única, homogênea, um setor monolítico que produz em escala e exporta para o mundo. Mas a verdade é outra. Uma pesquisa recente com mais de 1.000 entrevistas revelou os muitos rostos que compõem o agro brasileiro. E os números falam por si. 29% dos produtores podem ser classificados como tranquilos, 28% como tradicionais e confiáveis, 13% como exploradores cautelosos, 11% orientados a resultados, 9% preparados para o futuro, 7% visionários e sustentáveis e 3% tecnológicos. O que esses percentuais mostram é que não existe um produtor rural genérico. Existe diversidade, existe o conservador que prioriza estabilidade, continuidade e crédito simples. Existe o jovem, aberto à inovação e à sustentabilidade, mas que esbarra nos custos e na falta de incentivo. Existe o agricultor de base familiar que luta para garantir um mínimo de renda e o produtor corporativo que opera em larga escala, conectado ao mercado global. Insistir em uma narrativa única sobre o agro é ignorar essa realidade. É um erro que traz consequências graves. Quando políticas públicas são formuladas partindo da ideia de que todos os produtores são iguais, o resultado é uma lei ou um programa que atende poucos e deixa muitos de fora. Quando a comunicação se resume a discurso engenheirado de o agro é tech, é pop, é tudo, sem mostrar quem está por trás da porteira,
cria-se uma distorção que vai distanciar o campo da cidade. E aqui vale uma curiosidade importante. Muita gente acredita que o agronegócio é sinônimo de altos lucros, mas na prática, o produtor rural é muitas vezes o elo mais frágil dessa cadeia. Ele produz mais, mas nem sempre ganha mais. Enfrenta o paradoxo da produtividade. Quanto maior a sua eficiência, menor o preço de venda. Quem fica com o valor real está mais perto da indústria e do consumidor. Outro ponto crítico é o crédito. Para o pequeno, ele é caro e difícil. Para o médio e o grande, que querem inovar, ele é visto como um alto risco demais. E assim, entra-se num círculo vicioso. Quem poderia avançar, recua. Quem prefere manter um modelo conservador, segue fazendo o mínimo. E o setor, como um todo, avança menos do que poderia. A sustentabilidade é outro exemplo. Ela já não é mais um tema opcional. É uma exigência global. Mas o peso que ela tem muda de perfil para perfil. Para uns é apenas um item do checklist da continuidade. Para outros é um valor central e inegociável. O problema é cobrar a mesma régua de todos sem diferenciar quem tem estrutura para investir e de quem mal consegue sobreviver. O recado é claro. O agro brasileiro é muito mais complexo, diverso e rico do que qualquer narrativa simplificada consegue mostrar. E se queremos políticas públicas eficientes, crédito justo e uma comunicação que faça sentido, precisamos conhecer esses perfis, respeitar essa diversidade, pensar estratégias ajustadas para cada realidade. Porque no final das contas, o agro não é um bloco único. Ele é feito de pessoas, de escolhas, de estilos de vida, de futuros possíveis. E insistir em um discurso único é como olhar para um mosaico e enxergar apenas uma cor. É reduzir a beleza e a complexidade do setor que mais alimenta, emprega e move o Brasil. O turismo rural no Brasil acaba de ganhar um reforço importante. O Ministério do Turismo publicou a portaria número 25 de 3 de setembro de 2025, que regulamenta o cadastramento de produtores rurais e agricultores familiares no Cadastur, o cadastro oficial de prestadores de serviços turísticos. Essa é uma notícia de peso, porque traz reconhecimento legal e visibilidade para quem já abre as porteiras das suas propriedades para receber visitantes. A partir de agora, quem oferece hospedagem rural, refeições com produtos locais, vivências de rotina no campo, trilhas, vendas ou produtos artesanais ou experiências de produção agropecuária podem também se registrar e ter acesso a programas e políticas do Ministério. Um ponto fundamental: a prestação de serviços turísticos não descaracteriza o produtor como produtor rural ou como agricultor familiar. Isso significa que ele não perde os benefícios como enquadramento de segurado especial ou acesso ao Pronaf ou direitos previdenciários, como a questão da aposentadoria. Essa garantia é um marco, porque muitos evitavam formalizar o turismo com medo de perder as conquistas. A nova regra é clara: o turismo, quando vinculado à atividade principal, passa a ser reconhecido como atividade rural. E isso abre portas. Além da segurança jurídica, o Cadastur garante acesso aos programas, como o Fungetur, que oferece crédito com juros reduzidos para empreendimentos turísticos. Em outras palavras, quem quer investir em melhorias para receber visitantes terá mais chances de conseguir o financiamento sem comprometer outras atividades da propriedade. O processo de cadastramento também foi simplificado. Produtores podem atuar como pessoa física desde que tenham CPF e inscrição ativa no CAEPF, com código compatível, ou como pessoa jurídica, caso já tenha o CNPJ registrado. Até mesmo empreendimentos que ainda estão na fase de implantação já podem se cadastrar, o que permite solicitar benefícios específicos e planejar a longo prazo. O que isso significa na prática? Significa que a diversificação de renda através do turismo rural ganha reconhecimento legal e apoio do Estado. Significa que o Brasil começa a dar passos
para integrar mais fortemente o campo à experiência turística. Significa que o produtor tem mais uma opção para agregar valor à sua propriedade, mostrando sua rotina, sua cultura, sua produção e sua hospitalidade, além das redes sociais, como já é feito ultimamente. O turismo rural é muito mais do que receber visitantes. É uma forma de contar histórias, de preservar tradições e conectar o campo à cidade e de gerar orgulho regional. E essa portaria é sim um passo decisivo para que mais produtores tenham confiança em investir nesse caminho. O recado final é simples. Se você produz, tem vontade de mostrar sua realidade, suas práticas e sua cultura, oportunidades estão se abrindo. O Cadastur pode ser a porta de entrada para levar sua propriedade para um novo nível de visibilidade, credibilidade e renda. O brasileiro pode até variar a mistura, mas a carne bovina segue sendo a protagonista no prato. Uma pesquisa recente mostra que o consumo doméstico de boi cresceu quase 9% no primeiro trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado. E isso mesmo diante de um aumento de mais de 17% no preço médio da carne bovina. O dado é surpreendente porque mostra uma resiliência da carne bovina no orçamento das famílias. Segundo o levantamento, a proteína esteve presente em mais de 93% dos lares brasileiros no período, um avanço de mais 5 pontos percentuais em um ano. Mesmo com a entrada de outras proteínas, o bovino segue como a principal fonte de proteína animal do país. Mas como isso se explica se o preço subiu? O consumidor se adaptou. Em vez de abrir mão da carne de boi, ele trocou os cortes. Opções mais simples, como a carne moída, ganharam espaço. Ao mesmo tempo, cortes premium, sem marca, como o bife, se destacaram na cesta. Entre os mais procurados aparecem a acém, a alcatra, ou seja, o brasileiro segue comendo carne, mas escolhendo de forma mais estratégica o seu churrasco. A pesquisa mostra também diferenças de perfil. Nas classes mais altas, A, B e C, a substituição por frango, suíno e linguiça é mais comum, especialmente nos primeiros dias do mês. Mas mesmo nesses grupos, a carne de boi ainda responde por uma fatia significativa do consumo. Isso mostra que, independente da faixa de renda, a carne bovina continua sendo um elemento cultural e de status na dieta. Outro ponto curioso é a mudança nos canais de compra. O e-commerce avança e já atinge mais de 5% dos lares, com uma penetração crescente nas proteínas. Ao mesmo tempo, os açougues tradicionais estão perdendo espaço, mas ainda resistem, principalmente entre consumidores mais velhos e nas regiões norte e nordeste. Nesses açougues, o que se compra é, em sua maioria, carne sem marca, fruto de confiança no balcão e na relação direta com o profissional que corta a carne. O que essa pesquisa ensina, tanto para o produtor, tanto para o consumidor, é que a carne bovina tem uma força que vai além do preço. Ela é cultura, é tradição, é memória afetiva, mas também é um mercado complexo, onde escolhas de canal, de cortes e de perfil de compra vão moldar os resultados. E aqui fica a reflexão. Se de um lado a produção precisa lidar com custos altos, clima e mercado internacional, do outro, o consumidor mostra que ainda segue fiel, adaptando-se para não abrir mão do bovino. O campo e a cidade estão mais conectados do que parece, porque quando o consumo se mantém, mesmo com preço alto, o mercado é claro, a carne do boi ainda é o centro da mesa brasileira. Nem toda a informação que circula no campo ou na cidade vem carregada de verdade. Muitas vezes o que chega até nós é um dado solto, um número descontextualizado ou até uma narrativa interessada. E nesse mundo em que a informação é tão rápida, o maior risco é a gente repetir sem pensar, reagir sem entender e acabar alimentando ruídos que atrapalham mais do que ajudam. É por isso que ao final de mais um Café com Informação, eu quero deixar um recado simples. Comunicação é responsabilidade. Cada mensagem que a gente compartilha, cada notícia que a gente repete,
tem o poder de informar ou de confundir. E o que define o caminho é a nossa capacidade de refletir, analisar e pensar criticamente. O agro, como qualquer outro setor, precisa de informação qualificada para decidir, para planejar e para construir o futuro. Mas o mesmo vale para o consumidor, para o jovem, para o profissional de outras áreas, porque no fim das contas, somos todos influenciados pelas narrativas que circulam sobre o agro, sobre a economia, sobre o clima, sobre a nossa vida. Então, antes de encerrar, fica a minha provocação. O que você tem feito com a informação que recebe? Você tem só repetido ou tem buscado entender? Você tem usado como insumo de decisão ou tem deixado passar? Porque a informação é um insumo tão essencial quanto a semente ou a terra. Se mal usada, pode gerar desperdício. Se bem utilizada, pode gerar resultados incríveis. E é essa a missão do Café com Informação: ir além do dado, trazer contexto, reflexão, provocação. Porque o agro não se faz apenas com máquinas e safras, mas com comunicação clara, conhecimento sólido e atenção aos detalhes que muitas vezes parecem pequenos, mas mudam tudo. Se você quer continuar nesse caminho de aprender, debater e refletir, siga me acompanhando nas redes sociais, participe do grupo no WhatsApp e leve essa conversa para frente. Porque a informação, quando bem comunicada, não apenas informa, ela transforma.